Vasco da Gama tem a expectativa de receber grande atacante nos próximos anos, tá? Uma notícia que cai como uma grande surpresa no meio da torcida Cruz Maltina. É claro, eu vou trazer isso para você aqui neste Boa Noite Gigante. Além disso, falar também sobre essa manhã de treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco que segue focado e se preparando para a partida dessa próxima quarta-feira contra o Grêmio no Rio Grande do Sul pelo Brasileirão. Você, amigo vascaíno, terá pela frente um Boa Noite Gigante, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, se você ainda não é um inscrito, venha se inscrever no nosso canal, ajudar o nosso crescimento, fazer parte da nossa família. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou nesta manhã de hoje, lá no CT Moacir Barbosa. Tá aparecendo aí na imagem para você mais uma sessão de treinos no nosso CT. O elenco Cruz Maltino retornou aos gramados, né, nesta manhã de hoje. O Vasco segue se preparando, inclusive em reta final de preparação para enfrentar o Grêmio nessa próxima quarta-feira, nesta próxima semana. Um jogo importantíssimo para o Cruz Maltino, né? O Vasco vem de 3 derrotas consecutivas e precisa o quanto antes quebrar esse tabu no Brasileirão. O Vasco trata como meio que uma obrigação vencer o Grêmio dentro do Sul. Até por conta das 3 derrotas consecutivas, o Vasco entende que precisa dar uma resposta ao seu torcedor depois dessas vergonhas. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem apenas mais 5 jogos pela frente e a partida do Grêmio está dentre essas 5 próximas rodadas de Brasileirão e segue com a expectativa, o sonho de conquistar uma vaga dentro do G7 ou G8, dentro do grupo seleto que vai se classificar para a Libertadores do ano que vem através do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco tem o Grêmio agora nessa próxima quarta-feira, dia 19, logo em seguida enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova no dia 23, domingo que vem. Tem, depois do Bahia, um jogo no Rio de Janeiro contra o Internacional dentro do nosso caldeirão de São Januário. E é exatamente para essa partida contra o Inter que São Januário está sendo preparado para ser reaberto e com um novo gramado, né? Tá aparecendo aí na imagem para vocês agora como está nesse momento o gramado de São Januário após essa revitalização. Hoje a Green Life praticamente fechou, né, a instalação desse novo gramado. O antigo gramado ele foi de fato completamente removido e agora temos uma cara nova em São Januário, um novo gramado com um novo aspecto, uma nova cara. É claro, ainda muito longe do gramado que teremos nesse próximo dia 28 em São Januário, até porque os gramados, para quem vem acompanhando os nossos vídeos nesses últimos dias, eles são instalados em uma espécie de rolo, né, e eles vão se desenrolando, formando vários tapetes de fato de gramados, e fica nítido que há meio que buracos entre esses tapetes, né, e até o dia 28 a expectativa é que a grama vá crescendo de forma natural, esses gramados eles possam ser, esses buracos, né, entre os tapetes de gramados, eles possam ser completamente tampados, fique algo natural, retinho, bem bonito, padrão alto para essa partida do Internacional nesse próximo dia 28. O Vasco, que já poderia ter feito essa mudança há muito tempo, né? Eu acho definitivamente um erro o Vasco ter demorado tanto tempo para trocar esse gramado e, ao mesmo tempo que eu não critico, mas abro aqui até um parênteses para falar sobre essa mudança de gramado, muito bom ela ter acontecido. O Vasco precisava de fato dessa revitalização, mas eu tenho as minhas dúvidas porque ela foi feita apenas no mês de novembro. Tendo tanto tempo para ter feito essa mudança, por que esperou o mês de novembro para realizá-la?
Entretanto, pelo menos foi feita, né, essa mudança num aspecto positivo. E é importante também lembrar, ao mesmo tempo que a gente não critica, mas chama a atenção disso, tem que ser chamada a atenção também há quanto tempo o Vasco não muda o seu gramado. Não é de hoje que o gramado de São Januário é um gramado feio, ele é um gramado ruim, ele é um gramado com padrões abaixo daqueles que devem ser de qualidade, de grande nível. E pelo menos aconteceu dessa vez, porque a última vez que o Vasco da Gama havia trocado de gramado, amigo, foi lá em 2012, 2013, por um período de preparação que o Vasco da Gama ele teve para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Olha que loucura, né? Porque naquele momento algumas seleções foram treinar em São Januário e o Vasco aproveitou aquela época para mudar o gramado. Desde então, nunca houve mais nenhum tipo de mudança. Pelo menos essa gestão do Pedrinho colocou na mesa e mudou tudo. Mas demorou. Passou Campelo, passou Salgado, passou o próprio Eurico e nenhuma mudança havia acontecido durante todo esse período. Mas, como vocês viram aí, agora sim mudou, a grama tá bonita, de alta capacidade, uma grama que vai fazer com que São Januário fique ainda mais bonito do que já é. Show! Vamos então prosseguir com o vídeo, vamos continuar com este Boa Noite Gigante. Quero falar com vocês agora, né, neste momento, sobre informações importantes relacionadas ao que aconteceu nestas últimas horas, uma grande surpresa. Temos como grande representante da imprensa vascaína, presente em Londres e em Lille, na França, acompanhando a seleção brasileira, Leonardo Baran. E todos nós sabemos que o Baran, ele tem aquele jeitão que muita gente não gosta, mas é alguém que sempre faz questão de implementar nas suas falas um pouco da vascainidade, um pouquinho de Vasco da Gama. Baran é um jornalista que vai na entrevista coletiva do Abel numa Copa do Mundo de Clubes perguntar sobre Admar Lopes, português. Ele inventa e consegue nessas invenções colocar o Vasco da Gama nas perguntas. E eu gosto muito disso. É um representante vascaíno ali no meio. E ontem foi dia do Baran fazer uma entrevista com o Matheus Cunha, atacante de Manchester United, atacante da seleção brasileira, atacante que inclusive, quando casou, teve como seu padrinho de casamento Felipe Coutinho e Douglas Luiz, dois vascainaços. Felipe Coutinho hoje é o camisa 10 do Vasco, Douglas Luiz é o meio-campo do Nottingham Forest, mas que sempre demonstrou amor pelo Vasco da Gama, é um cria daqui, tem uma tatuagem com a camisa do Vasco da Gama no período que passou por aqui, na sua panturrilha, é louco, alucinado pelo Cruz Maltino. Então o Matheus Cunha é um jogador que está cercado de torcedores do Vasco. E é um jogador que, volto a repetir, apareceu com a camisa do Vasco da Gama nas Olimpíadas de 2020, Tóquio, que acabaram acontecendo em 2021 ou 2022 por conta da pandemia. Naquela Olimpíadas, muitos jogadores do Vasco da Gama estiveram presentes. O Lucão, ele foi convocado, Ricardo Graça, Richarlison, se eu não me engano, estava também naquelas Olimpíadas, o próprio Douglas Luiz. E naquelas Olimpíadas, o Matheus Cunha vestiu a camisa do Vasco da Gama também, dando a entender que era um torcedor do Vasco. E o Baran perguntou para ele exatamente sobre isso. Se é vascaíno, se gostaria de jogar no Vasco, qual é a situação de Matheus Cunha. E a resposta dele, assim, sinceramente, surpreendeu e muito positivamente. Ele disse que o sonho dele, amigo vascaíno, é um dia jogar no Vascão. Se liga só. Que você é Vasco? Eu sou muito feliz com o carinho deles, de verdade. Eu acho que vai ser algo muito legal pra minha história. Joga lá, São Januário. Eu sou muito amigo do Felipe. O Felipe foi meu padrinho de casamento, o Douglas foi meu padrinho de casamento. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa aí comigo que tá me puxando pra jogar em São Januário um dia, se Deus quiser. Mas na tua infância você era vascaíno? Na minha infância, cara, era uma correria danada. Imagina, minha mãe é pernambucana, esporte, meu pai é de João Pessoa, gostava do Botafogo da Paraíba e do Flamengo. Imagina, então, minha avó, meu tio era Santa Cruz. Então, eu tive muitos times. E então, eu acho que esse impacto... o que é que você era quando pequeno? Acho que eu adorava ver o Brasil, eu torcia pro Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, você vai crescendo, você vai se identificando mais com algumas equipes. E é como eu falei, eu acho que ter esse carinho da torcida do Vasco é algo que me marca e me incentiva muito. Você me surpreendeu. Você tem o desejo de jogar no Vasco, então? Eu tenho desejo, sim. Assim como eu tenho desejo de jogar
em Recife. Eu acho que pela minha mãe, pela minha avó, pela minha família, eu joguei um tempo no esporte, eu joguei um tempo no Salão do Esporte. E eu acho que hoje, vendo meus amigos no Vasco ter esse carinho da torcida, eu acho que quanto mais eles me dão esse carinho, mais eu tenho uma certa vontade de retribuir. E aí, Matheus Cunha? Bom, amigo vascaíno, como você viu aí, né, de fato, Matheus França deixando muito bem claro sobre o seu desejo de um dia vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. Eu acho que ficou mais nítido do que nunca, que se ele não é Vasco, ele tem uma paixão, ele conseguiu desenvolver uma paixão muito grande pelo nosso Cruz Maltino. Concorda com isso? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desse domingão. Já já eu tô de volta com aquele nosso Acorda Vascão às 7 horas em ponto, contando muito com a presença, a participação e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, venha fazer parte aqui da nossa família e, como eu sempre falo no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações vascaínas!